Vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue outro evangelho diferente ao que lhes pregamos, que seja considerado anátema. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam considerados anátemas. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar, vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, cá estamos mais uma vez diante, meu Pai, da Tua presença, como Teu povo, meu Pai, como Assembleia dos Santos, meu Pai, reunidos, meu Pai, para Te adorar, para Te glorificar, para dar graças a Teu nome, meu Pai. Aqui nós já oramos, nós já louvamos, nós damos nossas ofertas, e chegou a hora de ouvir Tua palavra, meu Pai. Toca no nosso coração, meu Pai, no mais íntimo, meu Pai, de nossa intimidade, meu Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, lendo esse texto, a gente pode fazer uma breve análise dos dias de hoje. O que nós vemos em muitos púlpitos por aí pregado, o que nós vemos muitos líderes, muitas pessoas se dizem religiosas, pregando algo que não é o evangelho, algo que nem se parece com o evangelho, mas que tenta se travestir de evangelho. A verdade é essa: a igreja nos dias de hoje está abalada. A igreja sempre recebeu ataques, quer de fora, quer de dentro. É simples, é só você olhar a história da igreja. A gente estudou aqui na escola bíblica dominical. Você vai lá ver Márcio, um pseudo-bispo que se levantou no segundo século, com uma mensagem peculiar, dizendo que Jesus não era Deus e que a matéria é má e tal, e dizendo que é o evangelho. Ele até editou o seu próprio evangelho. Depois nós vemos Ário, um bispo influente, que seguiu praticamente essa mesma onda. Nós vemos o liberalismo teológico invadindo os púlpitos da igreja, principalmente no final do século XX. E os dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje, há muitos que a Bíblia trata como lobos, falsos profetas, bodes, falsos mestres. Essa carta dos Gálatas é enviada para uma região que se chamava Galácia. A Galácia ela fica ali no lado leste da Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. Paulo, ele esteve ali conjunto a Barnabé em uma primeira ocasião, e ele estabeleceu uma igreja com a ajuda da igreja da Antioquia. E em outra vez ele também esteve lá, e dessa vez ele passou um tempo maior fortalecendo os irmãos. E a Galácia era um lugar muito contaminado. Ali havia bárbaros, havia um povo celta,
Havia gente de toda espécie ali, judeus. Então era um povo bem misturado. E qual que era a onda do momento? Esses judaizantes, né? Eles chegavam e falavam o seguinte: olha, os novos convertidos, eles precisam da circuncisão. Eles precisam passar por esse ritual. E se você atentar um pouco no contexto, no pano de fundo, esse debate já tinha dado pano para a manga. Porque você vai ver lá em Atos 15, o Concílio de Jerusalém, esse foi o mesmo assunto. Esse foi a pauta daquele concílio. Por quê? Certa ocasião, no começo do ministério de Paulo, ele começa a andar com Barnabé e ele vai para Antioquia. E lá, naquele lugar, também se considerou a ponderar que, não, agora nós somos judeus. E somos judeus conversos. Nós acreditamos em Cristo. Nós acreditamos pela fé em Cristo. E nós já nos circuncidamos. E agora, esse povo gentil? O Novo Testamento vai usar esse termo gentil para os povos estrangeiros, que não eram judeus. E agora, eles têm que participar desse ritual também? Eles têm que fazer essa celebração? Paulo e Barnabé, então, decidem ir para Jerusalém e debater. Chegando lá, Tiago e Pedro, eles tomam a voz, falam: não, irmãos, não é assim que funciona. Isso não é o Evangelho. Paulo discursa ali também, e fica, como que eu posso dizer, estabelecido que não, os gentios não devem fazer isso, não devem adicionar esse ritual quando se convertem ao Senhor. Essa carta ela foi escrita provavelmente entre 54 e 55 depois de Cristo. E o tempo inteiro você vai ver Paulo falando sobre isso, sobre a liberdade cristã, a unidade no meio da igreja também é abordada nessa carta. E a primeira coisa que a gente vê nesse texto é o abandono. Irmãos, quantos e quantos irmãos que nós conhecemos que estão abandonando o verdadeiro Evangelho? Quantas pessoas estão abandonando a sã doutrina? Em nome de quê? Em nome de riquezas, em nome de prosperidade, em nome de sucesso. Essa palavra aqui no grego, abandono, dá uma conotação de deserção militar. É o que ele quer dizer. Então, estavam desistindo do Evangelho. Ele está falando: como assim? Eu me admiro. Mas essa admiração não é uma admiração boa, é uma admiração de preocupação, que vocês estão abandonando o Evangelho, vocês estão desertando da causa de Cristo. E daquele, ele deixa bem explícito: não é a mim, mas é aquele que vos chamou. Quem? Jesus Cristo. Irmãos, não importa o mensageiro. Na verdade, isso nunca importou. Mas o que importa é a mensagem do Evangelho. E o que nós vemos nos dias de hoje? Pessoas negociando a causa do Evangelho. Princípios do Evangelho, básicos. Você vai encontrar essas pessoas na rua aí. Sabe o que você vai encontrar? Pessoas falando que você é crente, mas você não pode comer carne de porco, é impuro. Você é crente, mas agora você tem que guardar o sábado. Você é crente, não pode isso, não pode aquilo. Acrescentam coisas, e era isso que Paulo estava combatendo. E esse abandono, irmãos, tem levado pessoas a se acomodarem, pessoas a se estagnarem. Porque hoje,
você ir de contra esses princípios e contra essas coisas, você é taxado como um radical, como tantas outras coisas. Mas a verdade é que nós, nos dias de hoje, assim como Paulo, estamos em guerra pela verdade, em guerra pelo Evangelho. E você e eu somos arautos de Deus no meio dessa sociedade corrompida. Esse dia, eu estava... A gente, para quem não sabe, eu faço seminário e a gente tem um grupo lá, os mais chegados do seminário e tal. E os meninos mandou lá uma coisa que eu fiquei como Paulo, admirado. Um pseudo pastor chamando o dinheiro. Ele estava lá no meio da igreja e ficava, vem dinheiro, vem dinheiro. E os supostos fiéis começavam a dar dinheiro, bens, pertences. E eu te pergunto, isso é o Evangelho? Isso é o verdadeiro Evangelho? Não. Isso é o outro Evangelho. Da mesma forma que era difundido aqui, que precisava se acrescentar a circuncisão para a salvação, para continuar a vida cristã. Como eu disse, nos dias de hoje, está acontecendo a mesma coisa. E outros evangelhos estão sendo pregados, estão sendo proclamados. Mas o que acontece? Nós estamos na sociedade, na era moderna. Nós estamos na era do conforto. E, infelizmente, fazer o que o pastor Sandro falou aqui, ler a Bíblia cabalmente, o ano inteiro, é desconfortável, não é fácil. Se você acha que é fácil... Eu estava conversando com um amigo meu de serviço, e, cara, eu acho que abençoado, porque eu tenho que ouvir essas coisas. E a gente conversando, eu animado, nossa, cara, esse ano eu estou lendo, estou pegando firme também, já terminei Gênesis, estou entrando no Êxodo, e o trem está top demais, a história está fluindo, eu estou gostando demais. E o cara também é crente, né? O cara falou assim para mim, velho, eu não consigo ler a Bíblia. Irmão, eu não consigo ler a Bíblia. Mas por que, cara? Por que você não consegue ler a Bíblia? Por que você não consegue ter esse hábito? O Espírito Santo me incomoda. Meus irmãos, olha só onde que nós chegamos. O Espírito Santo que quer revelar a Deus através da sua palavra, através de uma fonte que nos foi dada para conhecer a Deus, não de forma exaustiva, mas ter um conhecimento de Deus, o impede de ler a Bíblia. Então nós precisamos conhecer primeiramente o que é o Evangelho. Sabe por quê? Para não sermos enganados por esses pseudos crentes que batem na nossa porta de manhã, geralmente no domingo, querendo te enganar, querendo te levar para o caminho deles. Precisamos conhecer o Evangelho. Irmãos, há quanto o pastor dessa igreja vem falando a importância das Escrituras na nossa vida, a importância da Bíblia na nossa vida. É para isso, para eu e você não comprar outro evangelho, não trocar essa verdadeira mensagem por qualquer coisa que, como diz Paulo aqui, na realidade não é o Evangelho. O que nós vemos hoje? O Evangelho da prosperidade, onde a impressão que se tem é que queremos criar um reino aqui, queremos criar o reino dos céus aqui nesse lugar, a nossa mansão vai ser aqui, Não, irmãos, tudo passa, tudo.
Esse mundo passará, mas os que fazem a vontade de Deus permanecerá para sempre. Irmãos, não é dinheiro que vai nos fazer vencer nessa vida, não é nada disso importa, mas é o Evangelho, o poder dessa mensagem, que Paulo vai dizer que é o poder de Deus para a salvação. É isso que importa. O que nós vemos por aí? O Evangelho da autoajuda? Não. Como a moda, né? Como o Evangelho da prosperidade decaiu. Então hoje você tem que estar bem emocionalmente. Você tem que estar bem nas suas emoções. E confortável, claro. Você tem que estar confortável nessa terra. Irmãos, essa é a mensagem do inimigo, que quer nos prender. Mas esse ano, irmãos, que seja um ano da gente sair da nossa zona de conforto na nossa vida espiritual. Que possamos, de fato, conhecer essa mensagem que nos salvou. Imagina, Paulo aqui nessa situação, tendo que combater esses falsos mestres. Esse é o nosso papel nos dias de hoje. Esse é o nosso papel nos dias de hoje, irmãos. Mas há um preço a se pagar. O outro evangelho é assim. Ele é camuflado, disfarçado. Se você não estiver pronto, se você não conhecer a verdade, você vai ser enganado. Infelizmente, essa é a verdade. O que vemos por aí? O evangelho do curandeirismo. Jesus pode curar qualquer um. Deus é poderoso, Ele é soberano. Mas o que vemos é charlatões infiltrados na igreja, enganando pessoas pobres, pessoas que muitas vezes não têm conhecimento. Mas como eu lhe disse, conhecer essa mensagem é desconfortável. Você tem que laborar, você tem que se debruçar diante dessa Bíblia, você tem que procurar conhecer, para não ser enganado. E como nos dias de Paulo, nos dias de hoje nós também temos perturbadores. A expressão aqui, no grego, é como se fossem pessoas que ficassem de lá e para cá, para lá e para lá, difundindo essa falsa doutrina, difundindo essa falsa mensagem. Assim pervertendo o Evangelho de Cristo. Nos dias de hoje também há muitos desses que estão pervertendo a verdade de Cristo. E o pior é que nós estamos comprando isso. Muitos de nós estamos comprando isso. E o interessante é que quando as pessoas abandonam o verdadeiro evangelho, as pessoas abandonam essa mensagem tão poderosa na nossa vida, elas não estão abandonando líderes, estão abandonando o próprio Deus, a própria verdade. Irmãos, uma coisa é verdadeira, não há salvação na mentira. Não tem como ser salvo por uma mentira. Não há saída na mentira.
Paulo ele chega aqui no ponto mais baixo para mostrar aos Gálatas que não importa quem seja, não importa quem pregue, se seja ele mesmo, ou se seja anjos, ou qualquer um que for, que pregar algo, que acrescentar algo, um tio, uma vírgula, na mensagem do Evangelho, seja considerado anátema. Essa palavra aí em algumas traduções é maldito. Irmãos, que os nossos ouvidos estejam abertos para a sã doutrina, que muitas vezes vai nos confrontar, que muitas vezes vai nos tirar da nossa zona de conforto. Que nesse ano a gente não queira viver uma vida de mentira, baseada na mentira, ouvindo só o que a gente quer ouvir, mas que possamos trilhar no caminho da verdade, no caminho da cruz. Porque esse é a verdadeira mensagem. Porque essa é a verdadeira mensagem para mim e para a sua vida. E dá-se entender que Paulo, ele já tinha tratado esse assunto com os Gálatas, porque ele repete, olha, como eu já disse, e assim repito, você entende como a mentalidade daquele povo estava corrompido? Como a mentalidade daquele povo estava pervertida por uma mensagem que não era o Evangelho? Você consegue enxergar? E assim é nos dias de hoje. Olha só para os Estados Unidos, um país que era referência. Olha, você vai ver Jonathan Edwards, os puritanos que migraram da Inglaterra para os Estados Unidos, grandes pregadores, grandes homens de Deus, que estabeleceram a verdade do reino naquele lugar. E olha só hoje, igrejas que causam escândalos, igrejas que mais parecem um shopping center. Olhe para o nosso país. Olhe a mensagem popular do Evangelho e compare, e veja se é o Evangelho de verdade. Olha o Evangelho, suposto Evangelho de massa que tem sido pregado aí, e veja se é o Evangelho de verdade. Veja se é a mensagem que está escrita aqui na Bíblia. Tudo isso é feito para confortar o nosso ego. Irmão, não se deixe levar como esse povo, que já estava com a mente cauterizada. Paulo já havia passado por lá, estabelecido uma igreja. Na sua segunda passagem demorou mais um tempo e gastou tempo com aquele povo, ensinou, falou, exortou. Não parece o retrato de muitos que a gente conhece? Você prega, fala, cara, mas isso não é a verdade, isso não é o Evangelho. Mas a pessoa quer ir, a pessoa quer, já está com o ego inflamado, com o ego lá em cima, confortável nessa terra. Mas esses que estão aí, difundindo uma mensagem que não é a mensagem do reino, difundindo uma mensagem que não é a mensagem da cruz, pagarão. E muitos daqueles que o seguem também pagarão. Que seus olhos estejam abertos nesse ano, prontos para combater esse tipo de evangelho que não é o evangelho, que tem sido difundido por aí.
Mas como eu disse, primeiro você tem que conhecer. Sabe, irmãos, eu dou graças a Deus, porque hoje eu estou numa igreja bíblica, que tem dado tanto para nos oferecer, sobre a palavra, sobre as escrituras. Sabe, cada dia que a gente vai caminhando é melhor ainda. Estar em comunhão, conhecendo a palavra de Deus. Não tem nada melhor. Mas os que rejeitam essa palavra e os que não querem se envolver com ela, estão em comodismo. Irmãos, será que é penoso para nós ler 4 capítulos por dia? Para ler a Bíblia o ano inteiro? Será que isso é tão penoso para nós? Será que isso é tão difícil para nós? Mas eu te digo que se você continuar nesse conforto, contente somente com o que você ouve aqui, se você não quiser procurar mais, uma hora ou outra você vai ser tragado por essa mensagem que não é o Evangelho. Eles vão te enganar uma hora ou outra. Imagina que vergonha. Um testemunho de Jeová bater lá na sua porta e você ficar sem palavras, porque você não conhece a Bíblia e porque você se diz cristão. Que vergonha! Como o pastor Sandro falou, as outras religiões, irmãos, não tenha dúvida disso. Eles conhecem tudo. Eles sabem tudo a respeito da sua religião. E nós, cristãos, onde o nosso manual de fé e prática é um livro que pressupõe que a gente lê. Passamos vergonha, porque não conhecemos o Evangelho. E isso influencia não só a nossa defesa da fé, isso influencia não só como vivemos, isso influencia a nossa evangelização também. Porque se não conhecemos, como vamos falar daquilo que não conhecemos para os outros? Logo não pregamos. Porque não conhecemos essa mensagem. Se recebemos o Evangelho, devemos compartilhar para aqueles que estão perdidos aí no mundo. Mas como eu disse, primeiro você deve conhecer o Evangelho, essa mensagem que traz luz para os nossos caminhos. O princípio do Evangelho é a verdade. E essa verdade não pode ser negociada nos nossos dias de hoje. Essa verdade não pode ser negociada, negligenciada. Sabe, por muito tempo a gente ouve um burburinho de que haverá um avivamento, um grande avivamento, um avivamento está chegando no Brasil e sem Bíblia não há avivamento, sem a verdade do Evangelho não há avivamento. Não adianta a gente tentar lotar estádios, não adianta a gente fazer barulho, a gente correr para lá e para cá, mas sem a verdade das Escrituras não haverá avivamento. Irmãos, se queremos avivar essa igreja, se queremos avivar o nosso bairro, devemos voltar para o Evangelho, devemos voltar para as Escrituras. Mas como é penoso para nós. O que é o Evangelho? O conteúdo do Evangelho é Cristo.
sua promessa, sua vida, sua morte, sua ressurreição. As boas novas. Essa palavra que era de cunho romano, de cunho grego, que se associou com o Evangelho, as boas novas do reino de Deus. Que Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer, para perdoar os meus e os seus pecados. Esse é o Evangelho. Sabe onde que o Evangelho termina? Na cruz. Essa cruz que eu e você devem carregar todos os dias. O Evangelho não é nada disso, não é teologia da prosperidade, não é curandeirismo, não é teologia de autoajuda, não é liberalismo, não é nada. A não ser uma cruz para mim e você carregar. A não ser que há salvação para mim e para você. A não ser que o Filho de Deus morreu na cruz por mim e por você, para perdoar os meus e os seus pecados. Esse é o Evangelho. Não há circuncisão, não há ritual, não há nada que acrescente no Evangelho. É por meio da graça, mediante a fé. Esse é o Evangelho. Essa é a verdade da cruz que nos é ministrada. Está aqui na nossa Bíblia. Cabe a nós buscar, cabe a nós conhecer, para que não sejamos enganados, como esses irmãos aqui das igrejas da Galácia. Quantos de nós têm negociado o Evangelho? Sabe, o pastor Santo está aqui como atalaia aqui de Deus, todos os cultos, falando dessa mensagem. Creiam no Evangelho, busquem suas Bíblias, voltem para as Escrituras, mas nós negligenciamos. Sabe, esse ano a escola bíblica dominical vai voltar em fevereiro. Como está seu coração para conhecer mais a palavra de Deus? Como está seu coração? Você está disposto a acordar no domingo de manhã? Olha só que coisa penosa para nós. Acordar 9 horas da manhã, para poder vir conhecer a palavra de Deus. E o melhor, é de graça. Mas o que nós fazemos? Queremos ficar no nosso comodismo. Queremos ficar na nossa vida mesquinha de crente, nossa vida espiritual mesquinha. A mesma coisa, sai ano, muda ano, a mesma coisa, a mesma coisa. Isso não é o que Deus quer para nós. Devemos conhecer o verdadeiro Evangelho, irmãos. É tão triste que hoje evangelizar tem que começar primeiro na igreja. Porque há crentes que não são evangélicos, que não conhecem essa mensagem. E isso é tão notório, porque basta você sair perguntando, basta você sair persuadindo as pessoas aí. Sabe, você chega nas pessoas e fala assim: irmão, o que é expiação? O que é redenção? O que é salvação? O que é isso? O que é pecado original? As pessoas não sabem falar. Mas querem um título de evangélico. Porque é moda. Hoje nos dias, infelizmente, é moda ser evangélico. Hoje é algo aceitável, é algo legal, é algo barato. Mas eu lhe pergunto, o quanto essa mensagem tem ardido no seu coração? O quanto essa mensagem tem tocado a cada dia no seu coração? O quanto você tem buscado e almejado a conhecer a Deus nas Escrituras? O
Quanto? Sabe, a gente só vai ter um ano novo, vida nova, quando essa mensagem penetrar no nosso coração. Quando essa mensagem fazer parte do nosso dia. Quando você se lembrar todo dia que o seu Senhor morreu lá na cruz por você. Estamos em guerra pela verdade. Estamos em guerra para que essa mensagem avance, assim como Paulo esteve. Você vai ver Paulo lá em Atos 17, discutindo com os filósofos gregos. Olha que homem mais fora de base, cara. Você seria capaz hoje de defender a sua fé diante daqueles que zombam, ou até aqueles que propagam outro evangelho? Você seria capaz? E esse mesmo Paulo que escreve essa carta aos Gálatas é o mesmo que escreveu Romanos e diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. O problema é que nos dias de hoje nós nos envergonhamos dessa mensagem. O problema é que nos dias de hoje não queremos buscar mais de Deus. E acabamos comprando outro evangelho. Imagina, cara, você viver a vida inteira, pensando que está fazendo a coisa certa, mas na verdade está fazendo a coisa errada. Você está sendo enganado. Imagine só. Sabe que nesse ano, se você está aqui e não tem um hábito de ler a Bíblia regularmente, de secar esse livro que tem tanto a nos falar até nos dias de hoje. Sabe, você está vendo aí, um problema que Paulo enfrentou naqueles dias, é que a gente vê nos dias de hoje também, se replicando. Só muda a mensagem, só muda o jeito, mas o problema vai replicando do mesmo jeito. Que nesse ano você possa construir uma vida devocional, saudável, debruçada nas Escrituras. Sabe, você vai ver os grandes homens de Deus do passado. Sabe o que eles mais almejavam, o que eles mais queriam fazer? Era estar debruçado nesse livro. Era ter uma vida contínua de oração, uma vida piedosa de oração e santidade. Isso é o Evangelho, isso é o Evangelho. Sabe, olha para você, quem você era, o que você é hoje. Isso é o poder de Deus através do Evangelho. Isso é o poder de Deus através do Evangelho, dessa mensagem da cruz, que Cristo morreu para salvar os pecadores e há de vir nos buscar. Que nesse ano você estabeleça uma vida devocional, que você possa construir sua vida no Evangelho, pautada nas Escrituras. Irmãos, essa é a identidade da nossa igreja, que busca o Evangelho, as Escrituras, a sã doutrina. Por mais que é difícil sim, mas que possamos, irmãos, sair da nossa zona de conforto a cada dia e não comprar o outro Evangelho. E não negociar o Evangelho, a verdade das Escrituras. Que a cada dia possamos nos deleitar nessa palavra, que é fonte de vida, que é fonte de salvação, que é riqueza de Deus para nós,
que é deixada para nós conhecer cada dia mais a Deus, que possamos nos deleitar sobre essa palavra que é tão maravilhosa, que é lâmpada para os nossos pés, que a cada dia possamos ter o desejo mais de conhecer as Escrituras. E a minha oração é para que Deus toque o meu e o seu coração a cada dia, para que você tenha curiosidade de falar: o que é isso? O que esse cara falou? Eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. Sabe, irmãos, quando eu comecei a estudar, eu não queria saber de nada, cara. Muitas vezes eu perdi o almoço, eu não estava nem aí, eu queria estudar, eu queria mais e mais. Sabe, muitas vezes, hoje até nos dias de hoje, tem vezes que a minha mãe fala: Mateus, a comida está pronta, vem almoçar. Eu nem ouço, eu continuo buscando a verdade. E que você possa se engajar nisso também nesse ano. E aproveitar as oportunidades que Deus tem lhe dado, de conhecer mais o Evangelho. Para que você e nem eu possa ser enganado por esses falsos profetas que estão aí de fora. Que você possa conhecer mais essa verdade para defender ela. Fazer exatamente o que Paulo estava fazendo aqui. Dizer: não, basta. Esse não é o Evangelho. Que Deus possa nos levantar como atalaias, onde quer que nós estamos. Onde quer que nós estejamos, que possamos falar dessa mensagem que nos salvou e que pode salvar outras pessoas e que pode dar vida para as outras pessoas. Que você possa refletir sobre isso nessa noite. Que você possa pensar mais sobre qual tipo de vida cristã você tem vivido, qual evangelho você tem crido, o evangelho verdadeiro ou o outro evangelho. Que você possa refletir nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, graças nós te damos, porque o Senhor é maravilhoso, meu Deus. O Senhor nos dá tanta oportunidade de conhecer,